Nesse vídeo eu vou falar sobre a maior armadilha que eu caí na produção de conteúdo para a internet. Mas antes eu vou te dar um breve contexto sobre mim. Oi, eu sou o Miguel, eu tenho 30 anos e eu faço vídeo para a internet desde 2008. Essa aventura começou de uma maneira completamente despretensiosa. Eu me juntava com os meus primos, fazia uns vídeos idiotas e postava num blog que a gente tinha. Dia após dia, vídeo após vídeo, a gente brincava, se divertia e ao mesmo tempo uma paixão começou a crescer dentro de mim. O meu pai sempre trabalhou com construção civil, tipo obras mesmo, e obviamente eu sempre tive ele como inspiração. Então para mim, por muito tempo da minha vida, fazer engenharia civil era simplesmente uma parada óbvia. O problema foi que essa paixão pela produção de conteúdos em si foi me engolindo aos poucos. Durante todo o ensino médio eu conciliava o meu blog com as aulas da escola. Eu ia para eventos de anime e gravava um monte de vídeos idiotas e eu voltava para casa muito mais empolgado em editar e postar esses vídeos do que sequer com a ideia de subir um prédio algum dia. Normal para um moleque de 15 anos. Um dia, já no fim do terceiro ano do ensino médio, a minha escola decidiu levar a gente numa faculdade particular aqui da minha cidade. Eu lembro que nessa época eu já tinha passado algumas vezes em engenharia civil e só fui lá porque era um passeio obrigatório da escola. Essa faculdade que eles levaram a gente, ela tinha um foco maior em cursos da área de negócios e comunicação. Mas obviamente o mais legal era as salas que eles tinham. Eram salas enormes para os cursos de gastronomia, hotelaria e principalmente de comunicação. Foi ali o meu primeiro contato com equipamentos de produção em si, com luzes, câmeras, microfones, e eu entrei no ônibus de volta para a escola com o maior medo do mundo. Falar para os meus pais que eu ia simplesmente desistir da engenharia. Meu pai foi até bem receptivo à ideia, mas ele soltou uma frase tipo: "É normal você ter ido para esse lado mesmo, fica fazendo vídeo com seus primos?" O que eu acho que meus pais nem sabiam é que eu sempre amei contar histórias. Eu era uma criança muito criativa. Hoje eu tenho um laudo de TDAH diagnosticado. Na época eu só era criativo. Na época da escola eu tirava notas muito boas sem ter que me esforçar muito. Mas enquanto eu não estava prestando atenção na aula ou estudando para alguma prova, eu estava ocupado criando histórias e desenhando personagens. Com bastante facilidade, eu empurrei meu ensino médio com a barriga, até que em 2012 eu fui fazer publicidade e propaganda na Federal de Goiás. Entre 2011, que foi o final do meu ensino médio, e 2015, que foi o final da minha faculdade, eu tive a época mais ativa na internet. Na verdade, o meu ápice foi entre setembro de 2014 e março de 2015. Nessa época era mais ou menos 2 vídeos por semana tranquilamente. E isso conciliando a faculdade, que já falava em TCC. Olá amigos, olá amigas, eu sou o Miguel e esse não é o Miguelano, só um comentário. Chegou a mensagem. É só um comentário, não tá tendo vídeo porque eu tô na faculdade, pegando aqui uns livros pro meu TCC. Bom dia amigos, bom dia amigas do Brasil. Eu tô aqui esperando o professor chegar, o Léo que tá triste ali, porque ontem ele não apareceu no vídeo. E é isso, a gente tem que apresentar hoje o nosso começo de TCC e depois, não sei, depois a vida é cheia de mistérios, cheia de segredos. No meio de 2015 eu comecei a trabalhar e decidi priorizar a minha carreira. Esse é um ponto de virada muito importante nessa história, porque eu matei o meu canal naquele momento. Como eu estava trabalhando muito, o meu canal passou a ficar em segundo, terceiro e até quarto plano na minha vida. Era o fim de uma era. Depois disso, por pelo menos 2 vezes, eu decidi que eu ia voltar a fazer vídeo para a internet. Uma vez foi em 2019 e a outra vez foi em 2024, e nos 2 casos eu parei logo depois de alguns vídeos. E é aí que eu queria chegar. Em algum momento esse Miguel, que se divertia fazendo vídeos para a internet, só ligava a câmera e saía gravando, começou a criar um padrão de qualidade que só foi servindo para pôr empecilhos na própria criação de vídeos em si. Por vezes eu deixei de gravar algum vídeo porque a ideia não era boa, ou porque o equipamento não era adequado, ou até mesmo porque na mesa de edição eu olhava para aquele material e pensava, tá uma porcaria. E por mais maluco que isso soe, não é um exagero. Eu já troquei de equipamento diversas vezes, eu tenho vários roteiros engavetados e eu tenho até vídeo pronto, editado, só publicar, que nunca viu a luz do dia. Sempre porque em algum ponto do processo eu decidia que essa história já não era boa o suficiente. E aí que entra o tema central desse vídeo. Eu criei e caí na armadilha da perfeição. Se o take não tiver perfeito, com a luz perfeita, o diálogo perfeito, pra mim não tá bom. E se o imperfeito não for proposital, eu não aceito. Alguém já apontou alguma falha em algum material meu? Não. Alguém já falou alguma coisa de alguma edição minha? Também não. Mas pra mim não tá perfeito. Essa pira maluca de que toda ideia tem que ser a nível de Oscar me fez conseguir uma única coisa, uma pilha de ideias descartadas. De roteiros de vídeos e histórias em quadrinhos até um jogo de RPG Maker e um livro, que na verdade seria uma saga, tudo foi descartado.
Esse novo canal, por exemplo, teria um vídeo de apresentação. Eu organizei um roteiro, defini os takes e preparei essa gravação. Eu odiei e joguei tudo fora. Eu reescrevi o roteiro inteiro, preparei a gravação, comecei, odiei o resultado e joguei tudo fora. Eu peguei o mesmo roteiro de antes, sentei com a minha produtora, bati linha por linha, take por take, a gente definiu tudo. 3 horas depois eu decidi que eu já não queria mais esse vídeo, porque a ideia já não era boa o suficiente pra mim. No ano passado eu fiz umas sessões de terapia para tentar desbloquear na minha mente essa invenção de que as coisas precisam ser perfeitas. Essencialmente, por nós sermos humanos, não tem a menor chance de nada ficar perfeito. E mais do que isso, na maioria das vezes essas falhas não são percebidas pelos outros, só por nós. Hoje eu tenho um diagnóstico de TDAH e eu acho que isso me fez me conhecer um pouco melhor e eu consigo atribuir essa coisa da perfeição, essa questão toda, a uma necessidade minha de sempre estar criando e ser o melhor no que eu faço e acaba se tornando um problema. Recentemente, por exemplo, eu decidi que eu queria fazer vídeos conceituais e aí eu comecei a estudar fotografia e edição e aí eu comprei o DaVinci Resolve para poder editar. Nunca usei esse programa na minha vida, eu sou da plataforma Adobe desde sempre, mas agora eu estou usando o DaVinci e peguei meia dúzia de vídeos sobre fotografia, etc. E agora a gente está aqui, né, fazendo vídeo conceitual. Mas na minha cabeça isso já demorou demais, já demorou o suficiente para me deixar impaciente por não ter conseguido o resultado que eu quero até agora. E aí eu preciso da ajuda de outras pessoas e até de remédios para entender que as minhas ideias são boas, que fazer vídeos é um processo e que mesmo assim eles nunca vão ser perfeitos. O meu pai, que como eu já disse, trabalhou em obras a vida inteira, sempre me dizia uma coisa: uma obra nunca chega necessariamente ao fim, ela só acaba quando a gente desiste. Eu acho que essa frase dele vale muito para a produção de conteúdo em si. Se eu quiser ficar 6 anos editando esse vídeo, frame a frame, cor por cor, vai ter o que ser feito. E o resultado final ainda vai mostrar algum tipo de imperfeição. Mas não é isso que, no final das contas, define o fator humano? Ultimamente, a gente tem vivido essa briga com a IA generativa. E a pergunta que fica é, quando será que ela vai ultrapassar o humano? Coincidentemente, as imagens que mais causam estranheza na gente são justamente aquelas que parecem perfeitas demais. E isso é óbvio, porque ser humano é ser imperfeito. Mas aí eu criei uma ideia maluca na minha cabeça de que tudo tem que ser extremamente perfeito. É confuso eu falar isso e querer reviver essa experiência do Miguel de 2008, que só gravava e postava as coisas sem se preocupar com mais nada, porque hoje eu tenho 17 anos a mais e eu simplesmente não me permito mais viver desse jeito. Eu só postava porque era divertido. Em algum momento eu comecei a ser mais crítico do que divertido, como se você aí do outro lado se importasse se essa luz estivesse vazando um pouco ou se esse áudio não estivesse completamente equalizado. Spoiler: a maioria de vocês não dá a mínima. E eu sei disso, mas o meu cérebro me sabota e fala o contrário. De qualquer forma, todos os dias eu tenho brigado com a tal da armadilha da perfeição. Eu tenho tentado encarar as ideias que eu tenho como se fosse uma tentativa de fazer uma panela de arroz. Tem gente que fala que a gente deve ter como mantra o antes feito que perfeito. Eu discordo. Na minha cabeça é antes bem feito que perfeito. Um arroz feito pode estar cru, empapado, sem sal. Já um arroz bem feito está fritinho, bem temperado e soltinho. E eu devia encarar as ideias como elas realmente são. Tipo um arroz de domingo que a gente come na casa da nossa avó. Pode não estar perfeito, mas vai te render boas lembranças e vai estar gostoso na hora que você comer. Não deixa de comer um arroz porque você quer atingir o inatingível. E eu não estou falando de arroz.